eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando em macroeconomia sobre contas nacionais. Na aula passada, nós fechamos falando sobre poupança do governo. A partir da aula de hoje, para frente, nós vamos ter mais exercícios. Essa notícia é boa para ajudar na consolidação dos conceitos, até porque é um assunto que para muita gente é muito cansativo. A ideia é fazer uma coisa bem prática, com mais exercícios agora, para não ter dificuldade de entendimento. Na aula passada, o que foi que nós vimos para fechar o conteúdo, porque foi a aula que eu estourei o tempo? Nós vimos o conceito de poupança, poupança que nada mais é do que a renda não consumida. Nesse sentido, nós vimos poupança privada, poupança pública e poupança externa ou do resto do mundo. A gente estudou com detalhes a poupança privada. Poupança privada que nada mais é do que a renda menos o consumo. Então, é tudo que você ganha menos do que você gasta com o consumo. Bem simples. No caso da poupança do governo, a explicação foi um pouco mais densa. Porque para falar de poupança do governo, é preciso falar primeiro o que é que compõe, o que é que constitui as receitas do governo e as despesas do governo. Então, foi essa lógica que a gente implementou para poder fazer a poupança pública. E hoje nós vamos ver poupança externa ou poupança do resto do mundo. E aí a soma da poupança privada, da poupança do governo e da poupança externa constitui a poupança bruta de um país. Só lembrando aqui na lousa, poupança nada mais é do que renda menos gastos, no caso da poupança privada. E qual é a renda da economia, a renda privada da economia? São os salários, que a gente marcou como WW de wage, são os juros. Lembra que o capital ele pode ser remunerado tanto com juros quanto com arrendamento, mas nós consideramos o arrendamento do capital fixo ou do capital físico, e nós consideramos o juro que remuneraria apenas o capital financeiro, mas nós colocamos tudo numa conta só, é o que é feito no Brasil. Os lucros, que é a remuneração da capacidade empreendedora, e os aluguéis, que é a remuneração da terra. Nós aqui também consideramos os royalties, nós não consideramos royalties aqui. Menos os gastos que as famílias têm, menos as despesas que as famílias efetuam. Esse é o lado privado. Do lado do governo, nós temos aqui, do lado do governo nós temos a poupança do governo. Para falar de poupança do governo, o que é que nós vimos? Que existem algumas fontes de receita do governo. São os impostos diretos, os impostos indiretos, as outras receitas do governo. Essas são as três fontes de receita que o governo tem para se manter. Isso não quer dizer que o governo vá fazer, como é que eu posso dizer? Que o governo não possa ter outras fontes para se financiar. Se financiar é um pouco diferente. Se financiar, o governo está em dívida, ele precisa pagar essa dívida. Ele pode pagar essa dívida aumentando a sua arrecadação tributária, isso é uma possibilidade, ou o governo pode, ao invés de aumentar a arrecadação tributária, fazer endividamento interno e externo. Então, aumentar a dívida pública ou aumentar a dívida externa. No caso dos juros da dívida externa, vamos ver aqui na lousa, eles incidem reduzindo as outras receitas do governo, que está marcado aqui de vermelho. Então, reduz as outras receitas do governo. É uma conta que a gente chamou de conta retificadora. Quem é de contabilidade vai entender o que é isso. Quem não é de contabilidade é uma conta que sai subtraindo. Então, os juros da dívida externa simplesmente reduzem as outras receitas do governo. E aí o governo tem os seus gastos. Gastos com custeio, gasto com a própria operação do governo. Então, eles existem como gastos as transferências, que são os impostos diretos negativos, e aí, aliás, as transferências que trabalham como impostos diretos negativos. Por quê? Porque é como se incidisse sobre o patrimônio. Quanto menos dinheiro eu tenho, mais transferências eu tenho direito a receber do governo. Finalmente, o governo também tem o subsídio sobre produtos, que seria um imposto indireto negativo. Eu vou dar uma redução eu vou dar dinheiro para quem, eu vou reduzir imposto, eu vou dar dinheiro para quem produz aquele produto específico. Então, esses são os subsídios sobre produtos. Ele continua falando que a renda líquida do governo vai ser os impostos indiretos,
mais os impostos diretos, mais as outras receitas do governo. Isso aqui tudo que vai somando são as receitas. E aí nós subtraímos o primeiro gasto, que são os gastos com transferência e os gastos com subsídios. Então, esse aqui são os descontos. Então, essa é a minha receita líquida. A receita líquida do governo acaba trabalhando muito com a nossa receita líquida, com a nossa renda líquida. Qual é a renda líquida de uma pessoa? São as receitas que ela tem, menos os descontos que ela recebe no seu salário. Isso não é minha poupança. Para que eu tenha o conceito de poupança, eu tenho que, além da receita e dos descontos, além da minha renda líquida, eu tenho que subtrair, para que eu tenha poupança, os gastos. É isso que está sendo mostrado aqui. E aí, essa poupança do governo também é chamada de saldo do governo em conta corrente. É o que sobra na sua conta corrente no final do mês. É a mesma coisa para o governo, é bem simples. E aí a pergunta é, existe poupança com déficit orçamentário? Isso aqui eu disse que ia responder na próxima aula, chegou a próxima aula, vamos resolver isso. Eu tenho que SG, digamos, é 100. 100 reais. Qual é o problema? SG considera na Constituição dos gastos do governo as despesas com a administração direta e as autarquias. Você tem que lembrar disso. Não considera os investimentos. Então, digamos que a poupança do governo seja de 100 reais. E digamos que o governo precise fazer um investimento de 150 reais. Investimento em infraestrutura, o investimento aconteceu por causa da Copa. Então, imagine que o governo precise fazer isso. O que vai acontecer? Quando eu comparo, deixa eu dizer assim, para uma divisão. Quando eu comparo a poupança com os investimentos, eu vejo que o governo não tem capacidade para pagar os investimentos que ele quer fazer. Ou seja, eu só tenho 100 reais na poupança, mas eu quero comprar uma condicional de 150 e a minha conta não fecha. Se o governo fizer esse investimento sem ter poupança suficiente, ele tem poupança sim, mas é poupança insuficiente, ele incorre em déficit orçamentário. Então, é possível existir poupança com déficit orçamentário? Sim. Quando? Quando os investimentos superam a poupança do governo. Então, essa foi uma informação que a gente tinha estudado o tempo na aula passada e que eu quero deixar bem claro hoje. Vamos ver mais. Poupança externa, poupança do resto do mundo. Essa seria a poupança para que eu possa fazer endividamento. Qual é o ponto importante no caso da poupança externa? A minha referência é o resto do mundo. É a poupança que o resto do mundo e que não eu está fazendo. É a poupança que o resto do mundo faz. Como é que isso funciona? Para considerar a poupança do resto do mundo, eu tenho que analisar importação e exportação de bens e serviços. A gente vai ver esse conteúdo da poupança externa aqui. A gente vai voltar a ver esse conteúdo quando for ver balanço e pagamentos de novo. Então, nem se preocupe. Importação e exportação de bens e serviços. O que acontece? Quanto mais produtos nós importamos, mais dinheiro o resto do mundo possui. Porque nós estamos recebendo os bens, nós estamos mandando dinheiro. Quando eu mando dinheiro, a poupança externa, a poupança do resto do mundo, ela aumenta. Lembra, poupança externa considera como ponto focal o resto do mundo. Se eu estou mandando dinheiro para o resto do mundo, eu estou deixando o resto do mundo mais rico. Exportação de bens e serviços. Quando nós mandamos bens e serviços para o resto do mundo, eles nos mandam dinheiro. Quando eles nos mandam dinheiro, é como se houvesse existe um gasto de consumo do resto do mundo. E aí, nesse caso, a poupança do resto do mundo diminui, porque o seu consumo aumentou. Ponto importante nesse caso. Nós estamos falando de exportação de bens e exportação de serviços. No caso da poupança externa, nós vamos considerar bens, nós vamos considerar serviços também.
Então, no caso, a gente for ver balanço de pagamento, a gente vai separar bens e serviços, mas aqui é a importação e exportação de bens e serviços. Quem compõe, então, a poupança externa? O que compõe a poupança externa são os gastos com consumo. Se eu tenho exportação, o resto do mundo, tem resto do mundo consome. Se eu tenho importação, o resto do mundo vende. Então, importação aumenta a poupança externa, exportação diminui a poupança externa. Tem que fazer bem sentido para vocês. Outro ponto que compõe a poupança externa são as rendas. Lembra que poupança nada mais é do que a renda não consumida. Eu já falei do consumo, já falei dos efeitos do consumo. Vamos falar agora dos efeitos da renda. Renda enviada e recebida para o exterior ou do exterior. O que é isso? Eu tenho uma empresa, eu trabalho na Volkswagen, digamos. Se eu trabalhar na Volkswagen, a empresa ela é orientada para fora. Se ela é orientada para fora, a empresa vai remeter sistematicamente lucros para sua sede, que fica na Alemanha. Então, haverá uma renda enviada para o exterior. E essa renda vai remunerar a capacidade empreendedora. Então, vai gerar lucros, vai entrar na renda do resto do mundo. Quando a renda do resto do mundo aumenta, tudo no ceteris paribus, tudo tudo mais constante, vai aumentar a renda, o consumo é dado, aumenta a poupança. Então, deve ser bem claro isso. Eu trabalho remotamente para o governo da Angola, mas eu sou brasileira. Então, digamos que eu trabalho em Angola, mas que eu mande recursos para minha família no Brasil. Então, quando envio recursos para o Brasil, eu envio remuneração do meu trabalho lá em Angola, eu estou enviando renda para o Brasil está recebendo renda. Quando o Brasil recebe renda, o resto do mundo fica mais pobre. Se o resto do mundo fica mais pobre, a poupança diminui. Lembra que o resto do mundo é tudo que está fora do Brasil. Esse conceito tem que ser bem reforçado na cabeça de vocês. E aí nós temos a renda líquida enviada ao exterior. O que seria essa renda líquida enviada ao exterior? Será a renda enviada menos a renda recebida. Então, quando eu for ver a poupança externa, eu vou ver o saldo, certo? O Brasil mandou 100 mil, o Brasil recebeu 30 mil. Quanto ficou no resto do mundo? O Brasil enviou 100, tá aqui, renda enviada pelo Brasil. O Brasil recebeu 30, renda recebida pelo Brasil. O quanto o resto do mundo ficou? O resto do mundo ficou com 70 mil reais. Então, essa seria a lógica. Além da renda líquida enviada, nós temos a renda líquida recebida do exterior. Veja que todos os dois conceitos influenciam na renda líquida. Ponto importante é que aqui é só o inverso. É a renda recebida menos a renda enviada. Qual das duas rendas eu uso? No caso do Brasil, nós vamos usar a renda líquida enviada ao exterior. Por que nós vamos usar a renda líquida enviada ao exterior? Porque nós temos muito mais multinacionais aqui do que nacionais fora. Então, nós mandamos muito mais recursos do que recebemos. No caso da Alemanha, é invertido. A Alemanha vai usar a renda líquida recebida do exterior. Porque a Alemanha recebe muito mais recursos das empresas nacionais que estão em outros países do que envia. Então, a depender do estágio de desenvolvimento que você tenha, do número de multinacionais que existam no seu país, você vai trabalhar ou com a renda líquida enviada ou com a renda líquida recebida. Renda líquida recebida do exterior, que pode ser denominada pelas bancas como renda líquida de fatores externos. Então, mesma definição. E aí, continuando o raciocínio da constituição da poupança externa, eu tenho
os gastos com consumo, importação e exportação. Eu tenho a renda líquida enviada e recebida. E eu tenho uma outra informação. Existem pessoas que mandam recursos para o Brasil que são donativos. Eu sou uma pessoa muito rica lá na França e eu me solidarizei com a situação da seca nordestina, que o Nordeste veio passando ao longo, ou com a seca de São Paulo, por causa lá da Cantarina. Mando recursos para o Brasil. Mas eu mandei recursos para fins de doação. Quando eu envio recursos com fins de doação, eu estou fazendo transferência unilateral. Aqui na lousa é isso aqui. Transferência unilateral nada mais é do que o envio de recursos sem a contrapartida de produto ou serviço. Eu fiz uma doação. Quando eu faço doação, transferências unilaterais. E aí, como é que eu faço o cálculo da poupança externa? Vamos pular aqui essa definição e vamos ver aqui. Poupança externa nada mais é do que a renda líquida enviada ao exterior, mais ou menos transferências unilaterais. Então, por que mais ou menos? Porque tanto eu posso mandar muitas transferências, como eu posso receber. Então, a depender do país ou a depender do período, eu posso em um período mandar muito e em outro período receber muito. Mais importação menos exportação. Aqui seria o seguinte, só para você compreender melhor. Vai ser poupança externa, vai ser a renda que eu recebo do exterior, mais ou menos as transferências unilaterais. Como se fossem os descontos lá da renda de uma pessoa comum. Mais o que eu recebi com importação, mais os ganhos que eu obtive com importação, menos os gastos que eu tive. Então, essa aqui é a definição da poupança externa. Poupança externa nada mais é do que as rendas que eu recebo menos os gastos com consumo que eu tenho. Poupança externa que pode ser chamada como, vamos ver aqui na lousa, déficit no balanço e pagamentos em transações correntes. É uma definição, a gente vai ver isso melhor no balanço de pagamentos. Saldo negativo em conta corrente no balanço e pagamentos. Transferências de capital enviadas ao resto do mundo. Todas essas aqui são definições para uma mesma coisa, para a poupança externa. Então, se a banca quiser dificultar a sua vida, ao invés de pedir a poupança externa, ela vai pedir, por exemplo, as transferências de capital enviadas ao resto do mundo. E você, apesar de saber o cálculo da poupança externa, pode se complicar aqui no meio de campo, porque a definição você pode não lembrar de uma outra forma de denominar o mesmo conteúdo. Finalmente, vamos ver uma aplicação. Primeira aplicação desse nosso curso de macroeconomia, aliás, terceira aplicação. Considere os seguintes dados para uma economia hipotética. Exportações de bens e serviços de não fatores no valor de 100. Importação de bens e serviços de não fatores, 50. Déficit no balanço e pagamentos em transações correntes, de 10. Com base nas identidades macroeconômicas básicas para uma economia aberta e com governo, podemos afirmar que essa economia apresentou a renda líquida enviada ao exterior igual a 60, renda líquida recebida do exterior igual a 60, renda líquida enviada ao exterior igual a 40, renda líquida recebida do exterior igual a 40, renda líquida enviada ao exterior igual a 50. Vamos ver item a item aqui. Primeira coisa, ele está dizendo aqui, vamos ver as informações, que as exportações de bens e serviços de não fatores é igual a 100. A importação de bens e serviços de não fatores, então aqui eu já tenho exportação e eu tenho importação. Primeira pergunta que você está fazendo, mas por que ele está colocando aqui não fatores, tanto em exportações quanto em importações? Porque antigamente, antes de 1993, quando foi estabelecido a nova convenção do balanço de pagamentos, nós tínhamos serviços de fatores, que nada mais são do que as rendas,
e serviços e não fatores. Então, aqui, ele está usando a definição de antes de 1993. Por que ele está usando a definição de antes de 1993? Porque os países não são obrigados a utilizar a definição nova de rendas e de serviços. Então, não são obrigados a fazer isso. E aí, importante aqui, e aí por isso essa questão de não fatores, então não precisa se assustar. Continuando, no balanço, ele bota aqui um déficit no balanço de pagamento em transações correntes. Opa, déficit de pagamento, déficit no balanço de pagamento em transações correntes igual a 10, e você pensa, déficit no balanço de pagamento de transações correntes é uma forma de definir a minha poupança externa. Ele está dizendo que a nossa poupança externa é de 10 unidades. Importante, não é porque eu tenho déficit no balanço de pagamento de transações correntes que eu vou ter uma poupança externa negativa, é justamente o inverso. Vamos ver isso com mais calma. Então, só para entender aqui, meu déficit em transações correntes, vamos nos níveis ambientais chamar isso aqui de T, quanto mais defasada eu estou no meu país, quanto mais eu exporto, quanto mais eu importo e menos eu exporto, maior é o déficit que eu tenho. Quanto maior for o déficit que eu tenho, mais o resto do mundo está ganhando no meu lugar. Então, quanto maior for o meu déficit, maior será a poupança externa. Então, a poupança externa é a negativa do déficit do balanço, ou é a negativa do saldo de balanço em transações correntes. Então, a poupança externa nada mais é do que menos T. Eu já sei quem é a poupança externa. Minha poupança externa é de 10. Tá aqui. Poupança externa é de 10. Tá aqui. Aí, como é composta em poupança externa? Já vimos, poupança externa é importação menos exportação, mais renda líquida enviada ao exterior, mais ou menos transferências unilaterais. Eu sei que em poupança externa é 10. As minhas importações são de 50. As minhas exportações são de 100. Ele quer saber qual é a renda, qual é o tipo de renda que nós temos, se é renda líquida enviada ou se é renda líquida recebida. Então, vou botar aqui mais renda líquida enviada ao exterior e não tem transações correntes, então mais 0. 10 é igual a menos 50 mais renda líquida enviada ao exterior. Isso aqui quer dizer que a renda líquida enviada ao exterior é de 60. Então, a resposta disso está na letra A. Existe uma renda líquida enviada ao exterior igual a 60. Não existe renda recebida nem renda recebida. E você perguntar, mas como é que eu vou saber se a renda... Onde é que eu saberia se a renda é recebida se a fórmula só traz a renda enviada? Simples. Se o resultado fosse renda líquida enviada ao exterior é igual a menos 60, isso aqui quer dizer que nós temos uma renda líquida recebida do exterior igual a 60. Um é o invertido, é o negativo do outro, é o simétrico do outro. Então, essa é a definição. Se a renda líquida enviada ela fosse negativa, seria uma renda líquida recebida. A letra correta é a letra A. Seguinte, mais um. Considere os seguintes dados. Variação de estoques, formação bruta de capital fixo, poupança líquida setor privado, depreciação 5, saldo do governo em conta corrente 50, com base nas identidades macroeconômicas básicas. Em uma economia aberta e com governo, podemos afirmar que essa economia apresentou no balanço em transações correntes. Então, poupança do governo. Vamos ver aqui na lousa quando é que isso acontece. O que é que eu tenho aqui? Importante. Ele está dizendo o seguinte, variação de estoques é de 20,
Formação bruta de capital fixo é de 100, vamos só reler os dados. Depois nós temos poupança líquida do setor privado, igual a 50. E aí, em seguida, o saldo em conta corrente. Ponto importante, nós temos que a poupança líquida, não é isso? Saldo de transações correntes. Eu acho que eu não vi poupança líquida ainda. Deixa eu ver, poupança interna, investimento. Não, vi não. Essa questão que ficou meio deslocada, por isso eu estava meio perdida aqui. Vamos fazer assim, a gente vê essa questão já, quando eu passar o conteúdo, a gente volta para ela. Segura aí. Poupança interna. Poupança interna nada mais é que a poupança privada mais a poupança líquida. Então, toda vez que eu falar na poupança interna de um país, ela é privada mais a pública. Importante, é poupança total, poupança privada, poupança do governo, poupança externa. Eu disse que a poupança bruta do Brasil era a soma das três, é um equívoco. A poupança bruta é poupança privada mais a poupança do governo. Não tem poupança externa. A poupança externa constitui poupança total. A soma com a poupança, da poupança interna com a poupança externa constitui a soma da poupança total de um país. Facinha essa definição. Investimentos. Eu acho que não vai dar tempo. Que a gente termina um pouquinho mais cedo agora, porque eu preciso ver investimentos com um certo tempo. A gente continua a falar sobre investimentos na aula que vem. Vamos fazer a coisa mais certinha para não começar falando e depois parar. A gente continua falando sobre contas nacionais. A gente se encontra em breve. Até lá.